Bom dia, senhoras e senhores, também a todos que nos assistem aqui pelo canal da TV Câmara. Nosso muito bom dia. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2026, às 10 horas e 6 minutos, nós estamos iniciando mais uma reunião ordinária da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Transportes, e desta vez uma reunião pública, transmitida e compartilhada com toda a população, exatamente para que a gente possa falar dos status atualizados de implantação do complexo de 4 poços no Val de Palmas, adutora e 2 reservatórios para abastecimento da região oeste com água potável. Nós temos aqui, junto comigo e membro da Comissão de Obras, Serviço, Transporte e Habitação também, o vereador Emerson, e o vereador Dário, que também é membro desta comissão. Nós, para essa reunião, convidamos o DAI, Departamento de Água e Esgoto, aqui presente através do seu presidente, também de servidores de carreira, o diretor do Fundo de Tratamento de Esgoto, a Secretaria de Negócios Jurídicos, aqui presente também, chefe de gabinete da Prefeita Municipal também aqui conosco, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Aprovação de Projetos aqui conosco, Secretaria de Habitação também presente, a Indurb aqui presente através dos seus representantes e presidente, secretário de Governo aqui conosco também, e nós temos ainda aqui a presença do vereador Júnior Rodrigues conosco e também a presença da Rosa Maria, que é a secretária adjunta de Habitação, do Paulo Garbelotti, lá da Secretaria de Aprovação de Projetos, o Donizete, presidente da Indurb, o Adilson Caldeira, da Indurb, o Adilson Mota, do Projeto Abraço Parque, o Dr. Vitor Costa, da Secretaria de Negócios Jurídicos, o Weber Vieira, do DAI, o Rafael Ramos, do DAI também, a Tabata Pinheiro, que é a secretária de Habitação, o João Carlos Viegas, que é o presidente do DAI, Leonardo Marcari, que é o chefe de gabinete da Prefeita Municipal, e a Rafaela Fogagnoli, que é a secretária de Aprovação de Projetos. Então, nós vamos... É uma reunião muito prática aqui, didática e pragmática, porque nós já fizemos outras reuniões discutindo essa necessidade, que nem há necessidade mais de discussão, também o Walter aqui com a gente, de discussão, porque nós sabemos que ali a região oeste tem uma carência de água, graças a Deus tem chovido bastante esse ano, o sufoco tem sido menor aí no final desse ano, início desse ano. Hoje, inclusive, uma chuva boa para alimentação de água da lagoa. Mas nós não podemos ficar parados e, principalmente, o maior interessado em tudo isso, em saber como está, em que pé está, qual o prazo temos, o que andou, o que não andou, é a população que vive na região oeste, e que necessita, no período de escassez, dessa água para sobrevivência, para sua higiene pessoal, enfim, e que, normalmente, nesse período de escassez, acaba ficando lá 2, 3, enfim, em algumas localidades da região oeste, até 5, 6 dias sem água na caixa d'água e, portanto, na torneira. Então, nós, na última reunião, tivemos aqui também um posicionamento do próprio governo, e eu digo governo, já estou falando o DAI e todas as secretarias, de que um dos poços, ele seria contrapartida de uma das construtoras de Bauru, e isso tem acontecido, no caso, a Pacaembu. Então, está perfurando o poço, eu particularmente fiz algumas visitas lá. A informação que eu tive do técnico no local é de que esse poço estaria com 400 metros e agora quase 300 metros de perfuração do guia de 16 polegadas, que é o segundo guia, que entra já a tubulação do poço. Mas, enfim, essa informação vai ser atualizada a todos. Nós temos a informação pelas mídias de que uma adutora foi contratada,
né, e nós não sabemos em que pé está, como vai ser o trabalho, qual que é o prazo de execução disso, ordem de serviço, né, a garantia desse serviço, licitação de um segundo poço, né, eu vou chamar de P2, que foi deserta já em algumas oportunidades, não sei em que pé está e como nós vamos resolver o problema. Se a adutora vai, quando vai iniciar, se vai perfurar, né, rasgar todas as ruas, né, se isso já está em conjunto com a Endurbe, questão de sinalização, de parar o trânsito, a Secretaria de Obras ou o DAI que vai fazer a reposição dessa massa asfáltica, enfim, como é que vai ser esse trabalho. O P3 e o P4, né, também seria feita a contratação, mas até agora eu não vi na rua a licitação desses terceiro e quarto poço, vamos dizer assim, e dos reservatórios. Então, o que nós precisamos hoje nessa reunião é atualizar cada um desses pontos para a população, né, que está nos assistindo aqui ao vivo, que está acompanhando, qual o prazo de execução, se houve uma inversão, a gente sabe que no poder público tem muito disso, né, atrapalha alguma documentação, tem uma impugnação, enfim, isso atrasa, mas são esses passos que nós precisamos esclarecer aqui. Nem vamos entrar muito a fundo em outras questões, a não ser a questão da reservação da água, que também está pendente aí a limpeza lá do nosso reservatório, e o presidente já tinha anunciado uma segunda reservação, que também faz parte desse complexo de abastecimento da região oeste. Nós, aqui na Câmara, fizemos o nosso papel, aprovamos a autorização para fazer o financiamento de 40 milhões para colocar e investir nesse complexo, e agora, obviamente, tanto nós, vereadores, como a população, nós queremos o resultado de tudo isso, né, e a entrega para a população. Simplesmente é assim. Eu vou passar aqui, antes de ouvir o presidente do DAI fazer os apontamentos, também a palavra ao vereador Emerson, que é também membro dessa comissão de obras, para que possa fazer alguma consideração e a gente já seguir com a atualização pela presidência do DAI inicialmente. Bom dia a todos, todas também. Agradeço a todos que pôde estar presente aí. Eu queria saber, já entrando com uma pergunta para o presidente Giasone, se existe alguma possibilidade de um reservatório, além de tudo isso que está na reunião aqui, não saindo muito fora da pauta, presidente, sobre de um novo reservatório no próprio DAI, lá em cima, no Ouro Verde lá, sabe? Porque espaço tem reservatório grande lá, né? Então, de repente, um novo reservatório lá, nessa época de chuva, que nem já tem alguns meses já, né? De 3 meses para lá que vem chovendo bastante, para que seja armazenada essa água aí, né? Que vai para o rio e ela abasteça esse novo reservatório aí. Existe alguma conversa dessa? Já houve alguma conversa dessa com o governo, parecida ou não? Acho que antes de responder, presidente, depois pode atualizar dentro de tudo aquilo que o senhor nos trouxe, inclusive com essa pergunta do vereador Emerson. Vou passar aqui está conosco aqui o vereador Júnior, passar a palavra para ele para que possa fazer uma consideração inicial também, e depois a gente pode seguir, o vereador Júnior. Bom dia a todos, presidentes, secretários, vereador Mané, Ana Luzila, que preside e está na frente da Comissão de Obras, juntamente com o Emerson também. É um tema importante, vereador, acho que é um tema que a gente sempre fala, a gente vem aprofundando já faz alguns anos, né, sobre isso, e o ano passado a gente conversou muito, né, está aqui o presidente Viegas, presidente do DAI, e a gente falou bastante a respeito de 2026, né, de chegar esse ano, vereador Luzila, e a gente não sofrer, né, tanto com a falta d'água. Então, esse tema, né, abordado pela comissão é muito importante, e a gente entender, presidente, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi falado, o que de fato saiu do papel, é uma realidade para as pessoas, para a população,
E se a gente não ficar somente contando com a água, né, com a chuva, na verdade, contando somente com a chuva, mas também a gente gostaria de contar com as ações do DAI, né? Sabemos de todas essas obras, os complexos que vão ser feitos, mas entender também o que está previsto, já saiu. Eu acho que esse cronograma é fundamental. A perfuração do poço, a gente sabe que está sendo feito, mas chega muita informação para a gente que o poço, pela perfuração que está, não é o que esperava de água, tá tendo complicações, não está. A gente sabe que daqui a pouco passa o período esse período de chuva, o que a gente pode esperar. Então, acho que essa linha, entender, é importante. A questão do desassoreamento do Batalha também, o que avançou, o que não avançou. Nas últimas reuniões, vereador Luzila, a gente teve uma informação do presidente que já tinha sido, inclusive, liberado um recurso para começar a fazer o projeto, né, da segunda captação. Então, acho que, além daquilo que já foi falado pelo vereador Luzila, a gente entender o que saiu do papel, o que não saiu, o que foi prometido, né? O senhor prometeu aqui para a gente muitas ações, e o que foi prometido, o que será entregue, e o que já podemos agora falar que está sendo concretizado, e o que não será entregue, para a gente poder ser muito claro e objetivo com a população. Nós não queremos de maneira alguma enganar a população, e nem simplesmente contar apenas com a chuva, mas com as ações integradas tanto da Prefeitura quanto também do DAI. Então, para nós é importante uma atualização geral, para que a gente possa saber o que nós vamos enfrentar nos próximos meses. Obrigado, viu, vereador Júnior. Viegas, eu vou passar a palavra para você, e aí, obviamente, a gente vai trocando ideia, porque é uma reunião pública da Comissão de Obras, né? Nós não estamos aqui numa audiência pública, nós estamos numa reunião para tratar mesmo do tema, né, e levar, obviamente, a verdade. Nós não temos problema nenhum de falar para a população que isso não vai dar certo, que o prazo demorou, que não vai ter, que isso não vai ter, não tem problema nenhum. Né, até porque eu moro na região oeste, as pessoas batem na porta da minha casa, eu ando a pé na região oeste, eu vou na feira da região oeste, então eu tenho que falar a verdade, e eu só vou ter a informação verdadeira através de vocês, porque eu não sou técnico no assunto. Então, se vocês mentirem para mim, vai ficar ruim, não para mim, vai ficar ruim para vocês, porque daí eu vou ter que passar a chamar, né, vocês de mentiroso, e eu não quero isso. Eu quero levar para a população a verdade, né? Aquilo que efetivamente a gente vai conseguir entregar, o que nós vamos ter de prazo e etc. Então, eu acho que essa é a importância da gente fazer uma reunião. O vereador Dário está aqui com a gente, membro da Comissão de Obras também. Seja bem-vindo, viu, vereador? Então, Viegas, eu vou passar para você para que possa compartilhar com a gente. Sei que você trouxe um material, nós vamos seguir na sequência do seu material e aí vamos bater um papo, tá bom? Obrigado. Boa tarde, bom dia, agradeço a oportunidade, a todas as abordagens do vereador Emerson e do Júnior, por sua vez e sua, têm procedência e eu vou esclarecer, tentar na ordem de que vocês solicitaram. Começar pelo Emerson, então, com relação ao reservatório. Vai sim, eu vou dar uma notícia que eu já passei quando nós fizemos a audiência da crise hídrica, além dos 2 reservatórios que estão previstos nesses 40 milhões, que é do Complexo Val de Palmas, vai ser feito mais 2 reservatórios. Um é no Manchester e outro até o Weber pode me ajudar. No Jardim Verde, ou seja, será 4 no todo para 2026. O Jardim TV, né? Lá perto. Jardim TV, desculpa, Jardim TV, exatamente. Então, o Emerson será isso. Com relação à pergunta do Júnior, com relação ao desassoreamento. O desassoreamento está numa fase bastante avançada, vai entrar no período emergencial. Ele está no nosso jurídico hoje, hoje, antes de vir para cá, eu conversei ainda com o advogado, para acelerar a liberação, vai para o compras, do compras para a técnica e aí já a contratação. Já temos os preços, já temos as respostas, um número bastante confortável, conseguimos, junto ao fundo, a liberação do recurso de 6 milhões para essa finalidade. Compramos uma máquina anfíbia, o pregão foi no dia 2, já está na fase final também com o fornecedor desse equipamento. Esse equipamento, Júnior, e mais a sucção que nós vamos fazer, vamos botar por etapas. Primeiro, nos 300 metros da nossa captação, nós vamos fazer a sucção, porque ali nós temos um problema de muita bactéria, então nós temos que fazer movimentos de baixo ações, então seria esse movimento da sucção. Esse é os primeiros 300 metros.
com a chegada da anfíbia, nós vamos chegar até a ferrovia, a antiga estrada da ferrovia. Nós vamos limpar toda aquela área, vamos armazenar em torno de 800 mil metros cúbicos de água. Até o vereador Manuel comentou com relação a não mentira. Eu vou dizer assim, eu estou expondo aqui a verdade, em momento algum eu vou iludir alguém. Não é o meu perfil, não tenho interesse em iludir. A gente tem ações a serem feitas, tem necessidade. O comprometimento não é só do DAI, eu acho que é da população, de todos nós, para podermos nós conjuntamente buscar recursos para esse fim. Ou seja, o DAI precisa do auxílio de vocês, precisa do auxílio da população, nós precisamos da compreensão de todos. Eu sei que é difícil dizer de compreensão onde tem crise hídrica, porém, nosso intuito é diminuir para esse ano já, com essa sucção que nós vamos fazer, duplicar a área de armazenamento atual. Com relação à outra área que o Júnior citou, que nós falamos na anterior, é a jusante 22 quilômetros. Nós liberamos, sim, o projeto para fazer um outro armazenamento. Por que um outro armazenamento? Quando houver a concessão do esgoto, será feita uma estação de água. Há, sim, uma necessidade de uma complementação de contribuição. Aonde está a nossa captação, ela é insuficiente para atender essa nova estação de água. Então, há necessidade de fazer um armazenamento a 22 quilômetros, com uma adutora puxando essa água bruta para ser tratada, por sua vez, também com a nova estação. Então, nós temos, assim, várias medidas em relação ao Batalha. Eu vou ampliar um pouco mais, já fazer um histórico com relação à Zona Norte, que é uma preocupação também da população. Nós estamos já fazendo uma concepção de projeto para uma nova estação de água de 500 litros por segundo. O nosso entendimento, quando nós fizemos as reuniões da audiência hídrica, o Júnior, entendimento da área técnica do DAI, nossa, avaliamos o seguinte: não há como Bauru ficar somente abastecida pelos nossos postos do aquífero Guarani. Tem que haver contribuição, sim, das águas superficiais. O custo é bem menor, o contingente de contribuição tem que ser invertido do quadro atual. O que eu quero dizer invertido do quadro atual? O quadro atual, vamos dizer assim, Bauru não comporta mais poços. Vamos dizer assim, uns 5, 6 poços, talvez sim, dentro dessa área urbana, vamos chamar assim. Pode buscar poços com mais distância, é um custo operacional maior. Então, nós estamos tendo entendimento. Se nós fizermos a reconstrução do Batalha, que essa anfíbia tem como finalidade a extensão dos 21 quilômetros, não é só até a ferrovia, a nossa ideia é reconstruir toda a configuração mais ou menos na origem do manancial do Rio Batalha, que ela foi totalmente assoreada, está despraiada totalmente a água, ou seja, nós temos que reconstruir primeiro um canal nos 21 quilômetros. Posteriormente a isso, essa área de acumulação, por quê? Nós temos uma segunda área de acumulação, por quê? Nós temos uma outorga de 350 litros por segundo na nossa captação atual. Então, tendo uma outra área de armazenamento, vamos dizer assim, para essa nova a estação de água que vai haver, nós podemos ter outra outorga para ter um volume suficiente para atender. Hoje, as nossas bombas, se vocês não sabem, a maioria dos nossos postos trabalham 24 horas. Então, nós temos um custo operacional altíssimo no que tange a manutenção e recuperação. Vocês ouvem falar, no momento saiu uma nota que a bomba queimou da Zona Norte, ou coisa parecida. Então, o que a água superficial vem fazer minimizar essa perda, esse custo operacional de recomposição de bomba, de energia, de mão de obra, toda essa operação de manutenção. Então, nós estamos atentos. Então, a nossa finalidade de estudo, de análise, é com esse objetivo. Só que isso depende de recurso, por sua vez. Alguns recursos o DAI vai tentar fazer com recurso próprio. Esses 2 redatórios que eu falei ao Emerson aí, sim, nós vamos tentar com recurso próprio. Essa sucção do Rio Batalha será feito com o dinheiro do fundo. Então, ou seja, assim, nós estamos buscando alternativa. Tem mais de 40 milhões, que é o Val de Palmas, que agora eu vou entrar. Antes do Val de Palmas, o Manuel, se tu me permite, tem muito questionamento, tanto até do Nelson aqui da Câmara e dos repórteres aí das rádios, com relação a que o posto da empresa Pacaembu está parado, que não tem água, que não chegou aos 600 metros, nada disso corresponde aos fatos.
Não houve paralisação, a única paralisação que houve foi no Natal e Ano Novo, normal, com relação a isso. Com relação à profundidade, hoje nós estamos com 404 metros, o Manuel, conforme tu disse, 400 a 404 metros. Nós temos 12 metros já chegando na fase de arenito. Houve um acréscimo adicional de 78 metros da linha de basalto previsto em 100 metros, foi a 178. Hoje nós estamos chegando na área de granito. Então, como tem o furo normal, que é a sonda normal, e depois a ampliação, conforme o Manuel falou. Posteriormente, essa sonda vai até os 600 metros, não vai haver problema de falta de água, é um equívoco também da informação, estou tentando corrigir para vocês terem um entendimento, ou seja, o andamento que era de 8 horas passou para 24 horas e não há paralisação. Para vocês terem a tranquilidade, a Pacaembu está atuando dentro das normas, dentro da exigência e dentro do acompanhamento técnico do nosso profissional, que eu vou dizer assim para vocês. Nós temos dentro do DAI o Renato, que é geólogo. Ele é um dos maiores profissionais do estado de São Paulo ou do Brasil, eu posso dizer a vocês. Então, nós estamos muito bem acolhidos com o acompanhamento. Então, não tenho dúvida com relação à execução, com relação ao procedimento e até para tranquilizar. A dúvida é as camadas. É a amostragem, o perfil geológico na realidade, são camadas. Pode ter, como ocorreu, um acréscimo adicional de 78 metros. Isso é normal. Dentro da engenharia, para nós é normal. Para o leigo, é transtorno, é problema, não vai acontecer. Não, ao contrário, faz parte do contexto. Por exemplo, ontem, conversando com um geólogo, ele me disse em Viegas, há uma possibilidade, nesses próximos 200 metros, de ter uma pequena camada rochosa nesse arenito. Então, novamente, quando há um elemento estranho, vamos dizer, essa camada rochosa, o que acontece? Tem que perfurar novamente, voltar toda a origem, por isso, eventualmente, a morosidade em determinadas situações. Mas é só técnica, é tudo dentro do normal. Com relação à adutora que foi já assinado... Viegas, só antes até de... Eu dar uma ordem e vai dando, mas eu só queria falar da doutora, se me permitir. Fica à vontade. Que foi uma dúvida que tu perguntaste com relação. Ela já está com a ordem de serviço assinada, ela já começou, teoricamente, vamos dizer assim, já tem ordem de serviço. Ela é um método não destrutivo, tu fez a pergunta, a tua dúvida era com relação a, seria céu aberto? Não, será... Toda a extensão dela de 5,5 km de método não destrutivo. O que é método não destrutivo? Ela vai ser feita sem ocasionar dano às vias públicas. Essa é a finalidade. Vai ter poços em torno de 120 metros, que são os acessos para fazer essa perfuração sem abrir a vela a céu aberto. Seria isso. Agora, desculpa eu ter interrompido. Eu queria esclarecendo alguns pontos. Por exemplo, você falou do desassoreamento, né, que vai dobrar a capacidade de reservação da reservação atual que nós temos lá no Rio Batalha. A via, falou lá da captação a 22 quilômetros, enfim, perto de Avaí, que tinha no plano diretor e que vai dar sequência, e tinha a informação da última reunião que você nos trouxe, que nós teríamos uma segunda lagoa de captação ou um aumento da captação, da metragem quadrada. Isso foi exposto, inclusive, quando a prefeita e o secretário de governo lançaram o programa Água para Todos, né, de que aumentaria a captação lá no Rio Batalha. Isso continua, porque você não falou, continua ou não continua, como é que... Não, obrigado pela lembrança. E quando eu falei 800 mil metros de área acumulada, seria justamente isso. É uma pequena barragem a 300 metros a montante da nossa captação, que nós vamos fazer em torno de 2,5 metros de altura, e nós vamos ter um acúmulo de 4 metros de profundidade, que é a nossa cota de captação é 4 metros, ou seja, nós vamos manter aí isso vai ali desses 300 metros até a antiga ferrovia. Essa área de acumulação. Esse é o trabalho que a Anfíbia inicialmente vai fazer. Ou seja, essa limpeza, ou seja, nós vamos estar atuando com essa sucção nos primeiros 300 metros, que é onde tem as bactérias, tem que ter poucos movimentos, mais distante já não tem tanto essa agressividade, que o rio é sereno, não tem correntes muito fortes, ou seja, pela estabilidade dele, a gente consegue, por sua vez, fazer a escavação com a anfíbia. Essa é a finalidade. Desculpa eu não ter citado esse detalhe. E assim, primeiro, prazo para iniciar essa dragagem?
A dragagem agora, olha, até eu dei no Ministério Público, eu dei 25 dias há 3 semanas atrás. Deu um pequeno atraso porque havia uma lei, ou seja, achei que era, como era emergencial, achei que era só 3. Confesso que eu até vou dizer, achei que era só 3 orçamentos e estava equacionado. Não é isso. Após, tu tem que abrir as alternativas. Então, por isso da morosidade, ou seja, estava dentro do prazo normal, teve que fazer esse acréscimo devido à lei, tivemos que obedecer à lei, por isso chegou mais 10 empresas e tinha que visitar local, então tem toda a logística funcional para ter a análise compatível para poder dar um preço adequado. E agora está já no nosso jurídico, está na fase final, teoricamente. Eu acredito que tudo transcorrer dentro da normalidade, vamos dizer assim, antes do final do mês, vou botar assim para não dizer, começamos já a sucção. Eu já estou preparando as empresas que estão... Tem 3 empresas bem próximas, depende de documentação, se vão aprovar ou não, ou seja, as 3 estão acionadas para imediatamente começarem as atividades. Em março, beleza. Isso aí é o desassoreamento, a dragagem, etc. E o aumento da área de reservação, qual que é a programação e previsão em relação a prazo? A Anfíbia, por sua vez, ela tem uma expectativa até 60 dias de entrega. Então, vamos dizer assim, teoricamente... Já foi adquirida? Já adquirida, já tem vencedor. Até vou dar um fato novo, ela estava estimada, orçada com acessórios em torno de 3 milhões, o vencedor ganhou com 250. Então, nós tivemos uma economia de 850 mil. Então, foi bastante favorável. Essa máquina, para vocês terem uma ideia, a alocação dela mesma é em torno de 220, em outros locais, 450 mil o mês. Ou seja, ela se paga, a atividade dela em torno de 6 a 10 meses, mais ou menos, ela se paga e ela tem uma finalidade não para esse evento, ela tem uma finalidade para esse evento, primeiro fazer essa organização até a ferrovia, fazer a reconstrução do batalha na totalidade e, por sua vez, manutenção periódica num prazo, teoricamente, de 30 anos. Tá, mantendo qual que é a marca adequada. A máquina? Qual que é a marca? É uma escavadeira anfíbia. Não, como é que é? Ela flutua. Não, a marca. A marca agora é mais difícil, mas ela é uma escavadeira normal. É normal com uma base aquática. Fala no microfone, Heber, pode falar. O Weber sabe, aquele que fez as consultas. Bom dia. Bom dia. Na verdade, a marca está relacionada ao fabricante da Anfíbia, que é a IZM, se eu não me engano. A IZM. Que são as fabricantes aí que fazem a adaptação da escavadeira. Ah, tá. Beleza. O Manuel, quem ganhou foi o próprio fabricante. Esse é um lado confortável para nós também. Eu fiz consulta com amigos em outros estados da utilidade dessa máquina e ela é bastante eficiente, eu posso garantir a vocês. Não, beleza. Então, assim, deve entregar em 60 dias, o trabalho deve iniciar em 90 dias. Isso é um trabalho para esse ano, para conseguir aumentar o... Perfeito. Beleza, esse ponto aí, tudo bem. Aí, você falou a respeito dos 400 metros, dos 500 metros. Então, nós já vamos entrando aqui. Nessa profundidade, em que já chegou e as análises que vocês fizeram, assim, de maneira bastante simples e clara para a população, já está apto a fornecer os, que era 200 metros cúbicos por hora, né, que era a previsão desse poço? Não, do poço? Do poço, do P1, da Pacaembu. Vamos dizer assim, 6 metros dia a gravação. Só que ela tem retornos, muitas vezes, agora ela está trabalhando 24 horas, ela tem retornos porque... Não é a máquina, eu estou falando... Chegou lá em 400 metros, certo? Ah, tá, sim. Lá, pode ser que tenha que aumentar 404 metros. Tem que aumentar 78 metros, não sei o quê, papá. Não, vamos por ordem. O 78 antecede, vamos assim, o 78 metros chegou a 392, ou seja, a camada de basalto antecede aonde chegou a parte do arenito, onde vai ser feita a sucção, onde entram os filtros para fazer a sucção. No arenito. Exatamente. Então, nós temos, assim, tem mais 200 metros, teoricamente, para ser escavado,
perfurado, e aí a sucção volta ao normal. Depois tem um teste... Não, então me explica, isso aí eu preciso entender. 392 metros... Foi até a camada do basalto. Até a camada do basalto. Perfeito. E depois do basalto... Já tem 12 metros cavado de arenito. Quanto mais nós vai ter que Vamos cavar? chegar até 600 aproximadamente. Ah, então é 600 metros o poço. Tem que chegar a 600 metros. Exatamente. Então, hoje não está pronto e preparado para fazer a sucção e puxar água. Não, ele está dentro do método executivo normal, padrão, dentro da grau de dificuldade das condições locais. Tá, então, isso aí é um ponto de atenção, porque, pelo menos para mim, né, que sou leigo, e para a gente conseguir explicar à população, porque a informação que a gente tem no dia a dia, que a gente acaba passando, é 400 metros, tá ok, talvez perfure um pouco mais e já dá vazão na água, mas não é essa a informação. E nós já passamos o basalto em 392 metros e agora tem que perfurar até os 600 metros para ter o arenito suficiente lá. Ô, Manuel, até houve a informação que já tinha chegado a 600 metros que não tinha encontrado água. Também não é verdade. Não é verdade. Várias informações equivocadas. Não vamos chamar de não verdade, vamos chamar de equivocadas. Isso, mas é exatamente isso que eu acho que é importante para a gente conseguir transmitir para o povo. Então, a ideia é que vá até 600 metros agora para conseguir ter essa vazão de água suficiente. Perfeito. E vai ter água. Sim, água, não, sem dúvida. Não, porque eu acho temerário, assim, a contratação, por exemplo, assim, já fez e vai dar ordem de serviço da adutora, né, e o poço não terminou. Tem que ter muita confiança de que realmente nós vamos ter o complexo de água suficiente para levar água por essa adutora, entendeu? Até para falar... E desculpa o meu receio, não é receio. Porque assim, eu apostava muito no poço da Vila Pacífico. Comemorei demais aquele poço que foi feito lá, porque eu achava que ia dar uma alternativa para a população daquela região. E, no fim, deu 18 metros cúbicos de água por hora. Então, assim, desculpa a minha insegurança no trabalho técnico, porque, cara, eu tenho medo, sinceramente. Deixa eu te botar seguro. Não é a tua insegurança, Manuel. Na verdade, é a insegurança de várias pessoas que já chegaram a nós com essa pergunta. Ontem, conversando com o técnico, um geólogo falando assim, a expectativa, vamos chamar de expectativa, né? Porque a leitura será feita com chamado uma perfilagem elétrica. Depois de feito a perfuração, faz a perfilagem, aí vai quantificar o volume da vazão que vai ter. A expectativa hoje, vamos chamar de expectativa, que amanhã a perfilagem vai ser feita posteriormente à perfuração, é de 200 litros por segundo. É bem tranquilo, nós estamos bem otimistas, não vai ter dificuldade ali, teremos água suficiente, sim. Não há preocupação, posso afirmar, não há preocupação com o que está havendo e dizendo que não vai haver água. Ao contrário, vai ter água e uma vazão bastante satisfatória. Não, enfim, conta com o meu voto de confiança, com a minha esperança, com a minha fé. Eu sou o maior interessado nesse assunto aí, por morar na região. Pois não, Renato? Só para contribuir, eu estava aqui conversando com o Elton. Nós temos 2 poços grandes na região ali. Tem o Poço Val de Palmas e o Poço do Distrito. São poços de 200 mil litros, né, de 200 metros cúbicos, naquela região ali. Então, a expectativa é positiva, como disse o Viegas, de que nós tenhamos, porque é uma área rica em água subterrânea. E esses poços foram perfurados em cima do mapa geológico que o SP Águas nos forneceu, que é um mapa muito mais preciso e, inclusive, distante da área urbana, justamente para a gente ter mais condição. Então, a expectativa é boa. Bom, beleza. E agora, só para finalizar, depois você vai seguir aqui a questão desses... Qual que é o prazo para a gente chegar nesses 600 metros aí e ter esse poço definitivamente entregue à população? É só estimar que a perfuração é 6 metros dias. Se houver uma interferência, eu tenho que fazer um retorno para começar com a sonda de origem, né? E depois realmente volta. Ou seja, eu acredito que um mês, 50 dias... Uns 2 meses aí, né? Mais ou menos. Para conseguir. Isso. Bom, beleza. Esse poço aí, a gente está acompanhando e vamos ver se desenrola. Agora você tem Fiquem tranquilos, eu posso afirmar. Estou bem convicto disso. Fiquem tranquilos. Agora você trouxe algumas informações dos demais poços, reservatórios, complexos. Como é que está o status de cada um, né? Se quiser falar... Eu queria só registrar a presença também da vereadora Estela, que está aqui conosco, o vereador Dário, membro da comissão, também está aqui.
Tá aí a Pérola, que também acho que chegou um pouco depois, e o Renato, o secretário de governo, está aqui conosco também. Fica à vontade, Viegas. Olha, vamos dizer assim, é que houve uma frustração porque deu fracassado aí os postos, né? Mas eu vou dizer a vocês, o mercado balizou de uma outra forma em relação aos orçamentos previstos. O que dá, conjuntamente com a Secretaria de Infraestrutura, fizemos? Nós fizemos uma análise, porque os preços que nós tínhamos, alguns eram de maio de 25, e a Sabesp não tinha ainda atualizado a sua planilha. Então, nós tivemos que fazer uma nova, vamos dizer assim, abordagem com relação à planilha, fizemos todos esses estudos, já readocamos a planilha no todo em relação aos novos valores, e acredito sim que quando houver a licitação novamente, não vai haver esse desconforto. Havia um desequilíbrio porque estava defasado e as empresas se preocuparam. Até com relação ao valor, vamos assim, um pouco expressivo em relação ao que elas colocaram em licitação, vamos assim, talvez foi um mecanismo talvez de defesa em relação ao desconforto pela tabela estar muito defasada. Então, fizemos a atualização e acredito que o certame agora vai transcorrer dentro de uma normalidade. A previsão é março para essa licitação. A gente tem que atualizar toda essa documentação de planilha, atualizar todo o procedimento, fazer todos o passo a passo para fazer a divulgação novamente. Esse é do P1, né? P1, vale o P1, vale o P5, vale o P4, essas coisas todas. Mas todos eles serão feitos da mesma forma de licitação? Vai para a licitação normal agora. Essa licitação do P1 já está em andamento. Aproveita o que se tem dela. Olha, vocês vão lançar um edital dos 3 postos juntos. Como é que... Vamos assim, vai ser atualizado e lançado. Por exemplo, a Zona Norte, vou dar um exemplo da Zona Norte. A Zona Norte, ela teve uma situação que houve uma ação judicial de análise em relação à contestação ao primeiro colocado, está em análise de procedimento normal. Ou seja, no meu entendimento, ela vai obter sucesso 100% sem transtorno nenhum. Ou seja, após a tramitação judicial, a conclusão efetiva e o contemplado será, vamos dizer assim, vai executar. Já conversei até com ele, porque a preocupação nossa é agilizar as situações. Ou seja, conversei por quê? Porque há uma necessidade de ter entendimento. Porque como os preços ficaram um pouco elevados, havia uma dúvida se ele poderia praticar. E, não, é o contrário, ele vai praticar os preços que ele propôs. Ou seja, a Zona Norte não vai haver nenhum problema. Já posso afirmar isso aí também. Ô Viegas, mas bom, vou em relação ao prazo que é importante para a população que depende disso aqui. O P1, P3 e P4, né? Não, P4 e P5, certo? 4 e P5. P1, P4 e P5. Esses 3 serão licitados. Certo? Exatamente. Essas 3 licitações sairão ao mesmo tempo? As 3 juntas? Eu acredito que sim. Acho que não há problema, porque nós atualizamos o preço das 3. Acho que não vai haver problema. Até então, depois me informo melhor, posso até passar, mas eu acredito que sim, não há problema nenhum. A previsão, então, é só de atualização do preço? Já e foi atualizado, já está orçado. Os 3 já têm projetos prontos para ir para a licitação, enfim, março, abril, assim que resolver. O projeto não alterou. O que houve uma alteração. Nem a profundidade lá, porque a previsão. Não, nada de alteração. Isso não altera, não influencia no preço? Nada. Houve alteração, que estava defasado os preços na planilha e atualizamos. Só isso que aconteceu. Lembrando, viu, Mané, que, Manuel, que o meu nome P1, de guerra é Mané Lozila. Mané Lozila, então tá. Então, existe falar Mané no pessoal, né? O P1 vai ser listado pelo DAI e o P4 e 5 vão ser licitados pela Secretaria de Infraestrutura no procedimento convencional, né? Vai ser uma licitação convencional, até porque nós já temos praticamente um poço sendo quase terminado, enfim, já bem adiantado. O poço do DAI é só com a atualização de planilha, eles já soltam de novo de tal, que também vai ser mais rápido. E nós já temos a adutora para levar até o Alto Paraíso. Então, esses outros 2 postos vão ser no sistema convencional, além do posto DAI, que também é o sistema convencional. Tá, então a diferença é que o P1 listado pelo DAI, P4 e 5 pela Secretaria de Obras de Infraestrutura, né? Sem ser por emergencial, vai ser na licitação... Viegas disse, a gente teve 3 tentativas
e os valores eram muito discrepantes do valor de tabela que nós tínhamos e do valor que eram ofertados, né, no sistema emergencial. Muita diferença de valor. E aí, então, nós optamos por dialogar com o DAI, e aí eles encontraram essa diferença de tabelas, atualizaram as tabelas, mas por conta do tempo que foi decorrido disso, a gente optou por fazer o sistema convencional até para dar uma segurança jurídica maior nas contratações, enfim, justamente por isso. Porque nós tentamos por 3 vezes e média de valores era X e era sempre 40%, 50% acima, e aí não tinha como homologar, né? Era muito arriscado. Ô, Pérola, está preparada lá para licitação sair em março? Está tudo encaminhado? Quer falar no microfone? Isso. Bom dia, vereador, colegas. Estamos sim, como o Viegas ele falou agora há pouco, o projeto não foi alterado, somente as planilhas foram atualizadas, né? Então, o processo será retomado agora pelo rito normal, né? A normal tramitação da licitação, e esperamos agora ter êxito nessa contratação dos 2 postos P4 e P5. Tá. Bom, essa questão dos poços, enfim, nós estamos aguardando aqui, vamos acompanhar as licitações para ocorrer. E tem os reservatórios também, né, o Viega? Sim, será feito também, agora o microfone estava outro, será feito também pela infraestrutura, Secretaria de Infraestrutura. Os 2 reservatórios? Os 3.500 e o de 1.000, será feito por eles também. Está tudo, e também vai sair junto, Pérola, você quer falar lá? Até mais uma informação, a atualizada planilha também, por sua vez, também volta a toda a execução normal, sem problema nenhum. Você quer falar lá, Pérola, se vai sair junto o reservatório agora em março, como é que está o projeto? O projeto foi elaborado pelo DAI, né, dos 2 reservatórios, e a Secretaria de Infraestrutura ela participa na licitação e também na fiscalização e gerenciamento da obra junto ao DAI. Aí você me pergunta, por que CEINFRA e não DAI? Porque o financiamento ele será da Prefeitura e não do DAI. Então, esses recursos virão para a Secretaria de Infraestrutura nos mesmos moldes da ET. Por que a ET foi licitado pela Prefeitura e não pelo DAI? Porque o recurso, à época, na gestão do Rodrigo, foi direcionado à Prefeitura. Então, a Prefeitura é obrigada a fazer essa licitação. Então, dessa mesma maneira, nós faremos essa licitação. Tanto da adutora, agora, né? E agora, para o reservatório e esses poços, nós esperamos a formalização desse financiamento para a gente ter esse recurso nas nossas fichas para promover a licitação. Então, Renato, secretário de governo, como é que está a formalização desse financiamento? Porque a secretária disse que não tem o recurso para as licitações. Na realidade, eu conversei com a prefeita ontem sobre isso, inclusive, a gente tem uma reunião hoje para fazer um ajuste de fichas dentro do orçamento da infraestrutura, para poder já lançar a licitação com o ordenador de despesa. Foi feita a atualização também, né, Viegas, dos reservatórios também, dos valores dos reservatórios, e a gente vai fazer para o ordenador, junto com o movimento interno de fichas, até que o financiamento seja efetivamente colocado na conta da Prefeitura. A expectativa do Everson é que, dentro aí de uns 30 ou 40 dias, esse dinheiro já esteja liberado, pelo menos palavras dele, e aí a gente avança, mas a gente vai fazer o movimento, quando esse recurso entrar, ele compensa do outro lado. Mas a gente não vai esperar, pelo que eu entendi ontem com o Everson e com a prefeita, a gente vai conseguir fazer um movimento de fichas aí para poder soltar a licitação. Entendi. Bom, foi contratado... A adutora tem uma parte que vai ser feita pelo DAI, né? Um trecho. Não, as outras adutoras serão feitas pelo DAI. Nós estamos já adquirindo os materiais e depois vamos executar com uma mão de obra própria. Quais outras? As outras 3 adutoras que tem, em relação a esse complexo todo do... As adutoras que vão levar do poço até o reservatório. Poço 2, exatamente. As interligações no... Do reservatório lá do Val de Palmas até a Alto Paraíso ali vai ser todo terceirizado, é isso que foi contratado. Deixa eu até passar, vou passar até
Vou ajudar vocês aqui. P4 tem uma extensão de 1.800 metros, um diâmetro 250. O P5 tem 3.700 metros, o diâmetro 250. E o reservatório de passagem de pulmão até é de 3.400 metros. Ou seja, essas aqui serão executadas pelo DAI. E como que essa adutora vai passar pela rodovia? Você tem... A rodovia tem... Vai falar? Não, deixa eu falar, até porque eu tive já na concessão do eixo e tive no DER. Isso. Vamos passar por baixo, nós estamos tratando com as duas empresas com relação à liberação. Já existe o projeto, já foi protocolado. Um foi protocolado no dia 15 de 8 de 25, na concessão do eixo, e o outro foi no dia 4 de 9 de 2025, do DER. Eu já estive nos dois locais, conversei com os dois engenheiros dessa empresa para liberar, para não haver dificuldade com relação a esse evento. Quando houve a assinatura da ordem de serviço, houve uma preocupação da empresa executora. Então, tomamos a dianteira, a prefeita solicitou que nós agíssemos e nós estamos já agindo com esse intuito de resolver e equacionar. Não vejo impedimento nenhum, vai ser tranquilo. Tá. Vereador Emerson, tem mais alguma pergunta, consideração? Vereador Dário. Vereadora Estela. Hoje eu estou na fase do só óleo. Só óleo e osso. Tá certo. Isso é... Eu não tenho... Não sei se a população, o povo que está aqui, tem mais alguma pergunta, questionamento. Sim, tem acompanhado o Viegas, Renato, enfim, e a gente, na verdade, eu fico até preocupado com o time disso, sabe? Porque há quase 6 meses nós fizemos uma reunião, né, algumas ações foram destacadas, iniciadas, daí alguns entraves, eles aparecem, e a gente sabe que no poder público, né, é feito de uma burocracia, uma morosidade muito grande. O Elin está aí também, não tinha visto. Elin, tem uma vereador Hélio aqui presente com a gente. Então, tem alguns entraves, umas burocracias que a gente tem que ser superada, mas, assim, eu fico muito apreensivo e até chateado, porque pouca evolução se teve, né, em 6 meses em relação a atos concretos, né? Teve muitas ações relacionadas a, vou fazer isso, teve que mudar aqui, teve que mudar aqui lá, tal. Mas de concreto mesmo, está no seu posto da Pacaembu e o contrato da adutora, entendeu? Nós não temos nada. Teve deserção, teve precificação que mudou, mas, enfim, o que a gente pode entregar à população? Eu tenho certeza, não adianta, esse ano nós não vamos entregar nada diferente à população, a não ser contar com a sorte da chuva e com o tempo, entendeu? Então, não adianta eu fazer outro discurso e falar, vai ter esse ano, etc. Tal. Então, assim, nós vamos contar com a sorte esse ano de novo. Mas precisa, o que eu acho que tem que fazer, e assim, o meu sentimento... Eu sei que vocês estão empenhados, sei que os profissionais estão empenhados, mas, cara, essa pasta do abastecimento de água tem que estar embaixo do braço de todo mundo que é cabeça de chave lá no DAI, entendeu? Tem que estar 100% full time nisso, porque senão nós não vamos conseguir resolver o problema, né? E a minha esperança e a minha aposta nesse governo, em toda essa direção do DAI é exatamente para entregar esse serviço para a população que hoje não é entregue. Então, eu tenho uma expectativa muito grande relacionada a isso e fico chateado e triste quando passam 6 meses e a gente tem as mesmas projeções e o mesmo cenário. Então, eu acho que desculpa a minha lamentação e desabafo, mas eu vou viver de novo, né? Eu gostaria até de convidar vocês para, no período de escassez, passarem uns 30, 40 dias lá na minha casa para atender campainha do povo lá, ou deixar um caminhão-pipa lá na minha rua, lá para todo mundo que for lá ter o atendimento do DAI, porque não dá, entendeu? Passar mais um ano. Faz 9 anos que eu estou aqui na Câmara como vereador, estou indo para o 10º, mudam as pessoas, muda o cenário, a caneta está com todo mundo,
mas ninguém efetivamente entrega aquilo que a população precisa. E a minha aposta nesse governo, já está indo para 1 ano e 2 meses quase, é de que isso fosse uma realidade diferente. Enfim, chega uma audiência, chega outra, tal, e a gente não tem um cenário diferente. Quero crer, né, tenho visto a boa vontade de vocês que isso vai acontecer, mas, sinceramente, é desanimador para a gente quando a gente chega aqui, né, e tem mais 200 metros para perfurar, e tem mais isso para resolver, mais aquela ação, tem que refazer tabela, enfim, é triste, né, mas, enfim. E não é por mim, não, né, é pela população, porque, né, lá em casa tem boa reservação de água, a gente vai se virando, mas o povo, né, que não tem reservação de água, que não tem condição, sofre muito com isso, né? Para quem mora em outras regiões aqui da cidade que está bem abastecida, está tudo muito confortável, né? Mas quem mora naquela região sofre bastante. O vereador Elinho está aí, eu queria passar a palavra a ele, porque ele também mora lá naquela região, sofre, né? E também sofre com as pessoas lá na casa dele cobrando. Fica à vontade, Elinho. Fala na tribuna aqui, Elinho. Ó. Bom dia. Presidente Manela Ozila, queria parabenizar pela iniciativa, pela coerência nas colocações. Eu estava em outra audiência, mas eu concordo com o senhor com relação à urgência. E moramos em uma área em que realmente há falta de água e mais do que a reclamação do povo, a gente sente na pele. Eu, como o senhor, deposito confiança na atual administração, mas essa questão de transparência é muito importante sobre como está andando os trabalhos, porque, infelizmente, aquela expectativa que gera, né, para a sociedade, a cobrança acaba vindo muito mais dura. E, primeiro, para esta Casa de Leis, para nós, vereadores. Então, parabenizo o senhor, na pessoa do presidente do DAI, a todos os demais, e espero de verdade que a gente consiga combater o desperdício, porque mais do que produzir, mais do que perfurar poços, o combate ao desperdício, eu acho de suma importância, né, porque é um produto que já custou dinheiro para o município, né, para o próprio DAI, e acaba se perdendo por uma série de motivos, né, a gente entende também, mas é importante investir na estancar, né, a perda e, obviamente, estar, de fato, comprometidos, todos comprometidos com esse problema, porque realmente com a solução, porque o problema é grande. Falta água é como faltar a própria moradia. As pessoas realmente sentem na pele, quando falta água, falta dignidade para as pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vereador Dário, fica à vontade. Bom dia a todos presentes aqui. Também, só para dar uma contribuição assim, a gente também acredita no governo, acredita no que será feito os postos, a gente batalha junto para isso. Agora, eu queria perguntar assim, a gente sabe que não vai sair o poço esse ano, não vai sair assim tão rápido como a gente gostaria que saísse, mas assim, eu queria saber se tem sido feita alguma preventiva assim, em relação a esse ano, para que não ocorra falta de água. Até em relação ao batalha, alguma coisa assim, se vocês têm feito algum planejamento nesse sentido, ou vão esperar o negócio acontecer para a gente, talvez, correr atrás? Se tem feito algum tipo de preventiva nesse sentido. Eu vou começar, tem sim, mas eu vou fazer um preâmbulo em relação ao que o Manuel falou. Manuel, eu concordo contigo, há uma defasagem de 4 meses, sim. Eu endosso as tuas palavras com relação a essa preocupação
em relação ao abastecimento à população, mas eu posso dizer assim, eu vou falar como engenheiro também, não só como presidente do DAI. Mas assim, eu vou fazer uma afirmativa que as pessoas até me contestam muitas vezes. Eu fazia com convicção, vou usar a palavra convicção para tentar dar uma tranquilidade a vocês todos. O procedimento que nós vamos fazer do desassoreamento, nós vamos duplicar, nós vamos fazer. E nós vamos, em momento algum, nós vamos deixar como está. Nós vamos fazer todo o empenho devido a esse atraso que de fato ocorreu. O atraso é decorrência dessa modelagem burocrática, vamos chamar assim, não técnica. Eu vou ser bem afirmativo. A modelagem burocrática nos atrapalha, vamos dizer assim. Então, houve essa defasagem de 4 meses. Essa preocupação, Manuel, que tu tens, eu tenho bastante como engenheiro, eu vou dizer a ti, porque, vamos dizer assim, eu trabalhei 9 anos no Nordeste. Norte e Nordeste. Lá eu vi seca, lá eu vi preocupação, lá eu vi falta de água, sim. E aqui nós não podemos se assemelhar ao Nordeste. Nós temos que agir. Nós temos a competência, nós temos o produto, nós temos as ações e temos que fazer. Isso o DAI não vai se empenhar para fazer. Eu estou garantindo a vocês como engenheiro, nós vamos fazer. Com todas as adversidades, com todas as dificuldades que está havendo, nós vamos fazer. É um comprometimento comigo mesmo, ou seja, como profissional. Eu tenho que fazer, independente do grau de dificuldade, independente do atraso que houve. O atraso é real, porém nós temos que agir. Nós estamos aqui para fazer e não para justificar. Em momento algum eu vou justificar, podem ter certeza disso. Com relação à pergunta do vereador aqui, com relação às ações, vamos dizer assim, quando na engenharia a gente tem, vamos dizer assim, não é plano A, plano B, nós já estamos preparados para situações adversas. Se porventura uma fatalidade que houver na ordem de grandeza, que é os 4 meses, vamos a outro método executivo, sim, para tentar fazer a compensação. A crise que houve nos outros anos não vai haver, porque nós vamos trabalhar para melhorar. Entende? E as empresas já estou chamando que venham a ganhar, elas vão ter o mesmo intuito, fazer. Eu tenho empresas que já chegaram assim, se nós houver necessidade, e eu solicitei, botar 2 equipamentos, dobrar a produção. A produção média de 10 a 14 metros cúbicos mês. Se nós dobrarmos, nós vamos antecipar o fato. Então, nós estamos pensando na tua preocupação, nós também estamos com essa preocupação, porque a morosidade nos atrapalha, a morosidade nos judia, a morosidade para a engenharia ela é péssima. Então, nós temos que fazer o quê? Metodologia executiva para poder compensar essas circunstâncias eventuais que estão ocorrendo, para não dizer de outra forma, entendeu? Então, Manuel, a tua preocupação é verdadeira, eu não tenho preocupação com 100, eu tenho preocupação com 400 mil. Essa é a minha preocupação como engenheiro. Estou falando como engenheiro. A minha preocupação é com 400 mil. Esses 100 mil, eu considero assim, crucial o atendimento a eles. Então, o empenho nosso será, no máximo, para atender o que for possível. Eu te digo assim, nós não somos salvador da pátria. Entendo isso também. A engenharia requer procedimentos e prazos processuais de execução. Ela não tem uma velocidade porque eu quero que aconteça. Ou seja, a crise hídrica está chegando aí. Nós temos que fazer um preventivo para amenizar. Ela vai ter, sim, devido a essa decorrência desses 4 meses, mas eu te garanto assim, quando essa empresa entrar para fazer o desassoreamento e quando essa máquina anfíbia entrar, eu posso dizer a vocês, nós vamos trabalhar aí bastante. Não tenho dúvida disso. Aí estou falando como engenheiro de novo, entende? Eu vim de empresa privada, eu tenho o perfil da empresa privada, e eu estou acionando as coisas com esse intuito. As pessoas têm que aderir, o conjunto tem que aderir, entendeu? A minha preocupação qual é? É cair na discussão da possibilidade que não vai acontecer, gerar um pânico. O pânico é a pior situação para a população. Não devemos fazer isso. Nós temos, como profissionais da área, temos que ter atenção, a serenidade, o equilíbrio e fazer, e romper as barreiras. As barreiras são necessárias serem rompidas. Se não romper, aumenta a dificuldade, mas eu vou dizer assim também para ti. Mesmo com as barreiras, nós vamos vencer. Eu não tenho dúvida disso. Certo. E a gente acredita e confia nisso aí. Essa é a nossa esperança. Fica à vontade, Hermes. Bom dia de novo. Belas palavras, presidente. O senhor está tendo o apoio
necessário do governo para que isso aconteça, porque as palavras do senhor são muito afirmativas. O senhor veio de algumas empresas privadas, que lá as coisas andam mais rapidamente do que, né, tipo assim, o governo, as empresas públicas e tudo mais. O senhor está tendo o apoio total que o senhor precisa para resolver esse problema da cidade de Bauru? Eu tenho apoio 100%, eu posso te garantir. Vou dizer qual é a dificuldade que eu tenho, vindo de empresa privada. Eu não estava acostumado, Emerson, com essa burocracia, com excesso de leis. Essas leis me interrompem, me atrapalham. Então, muitas vezes o Lima, ele pondera Viegas, esse caminho não pode, eu tenho que ter a cautela, eu tenho que ter, vamos assim, mas eu tento outro caminho. Eu vou te confessar. Mesmo eu tento burlar a lei dentro de uma legalidade, vamos dizer assim, para tentar fazer. E te confesso que eu consegui, em algumas situações, burlar a lei dentro de uma legalidade e diminuir prazo. Por exemplo, vou dar um exemplo para ti. Está no meu jurídico o desassoreamento. Chegou ontem para eles. Ontem à tarde eu já estava cobrando e hoje de manhã eu cobrei novamente. Por quê? Eu tenho que quebrar a morosidade da análise. Isso sim eu tenho que quebrar, a morosidade da análise. Isso sim é a maior, vamos assim, dificuldade que eu tenho. As leis me atrapalham, essa burocracia me atrapalha, entende? Porém, assim, em momento algum, eu tenho assim, dificuldade com relação ao governo. Eu não tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade com as leis, com a morosidade. E a outra coisa que eu tenho dificuldade, eu já pedi à imprensa bastante isso até, e a imprensa está sendo solidária, eu tenho que agradecer bastante à imprensa, porque antigamente, quando eu cheguei aqui, haviam colocações não adequadas. O que eu pedi a eles? Perguntem para mim que eu vou dar a verdade dos fatos dentro daquilo que eu possa dizer. Eu não vou negar a verdade. Por quê? E isso conseguiu conciliar uma harmonia na convivência, na divulgação que vai para o público, que vai para a população. Então, isso amenizou bastante esse desconforto que havia inicial, no qual eu tinha a dificuldade, assim, estourava um buraco, virou um problema. Entende? Ou seja, o buraco não é o problema. Nós temos que sair do micro para o macro. E as pessoas estão no micro, e eu vou para o macro. O macro é as necessidades e obrigações que nós temos que melhorar o sistema de abastecimento todo, e não um buraco eventual. O buraco eventual faz parte desse contexto. Para terminar os buracos, temos que subir as redes, temos que ter recursos para subir as redes. Ou seja, todas as análises, o Emerson, nós fizemos, a nossa área técnica já fez o todo. Porém, o que nós precisamos é não pensar no buraco, nós temos que pensar no macro, na estação de água de esgoto, que tem de tratamento de água na Zona Norte, que há necessidade de ser feita, na ampliação da área de abastecimento a 22 quilômetros abaixo da nossa captação, do desassoreamento, isso que a reconstrução do Batalha, isso que nós temos que pensar, na melhoria do todo e não no buraco. Estava dando ênfase no buraco e dispersando o macro. Esse é o equívoco. Então, perfeito. A minha preocupação, quando eu cito tudo isso que eu citei, essa minha angústia que eu estava retratando, é referente a isso. Eu vejo o macro, não vejo o micro. Entendeu? Nós temos que mudar o nosso universo e nosso horizonte de busca, de conquista, de ampliar. Água é uma coisa extremamente séria. Eu levei um problema para uma empresa que está fazendo a concepção da estação de água, e eu disse assim, Ribeirão Preto vai ter um problema maior, que ela tem 100% de poços. Está equivocado. Aí ela chegou a me corrigir, Viegas, vou te dar uma notícia nova. Ribeirão Preto está fazendo uma estação de água de 1.500 litros por segundo. Eles estão pensando na frente. Bauru tem que pensar na frente. Bauru tem que acionar as necessidades de sair do micro, parar com um buraco, com um vazamento eventual, com um buraquinho aqui ou acolá. Temos que pensar o todo. O melhor para a população. É fundamental. Vocês são vereadores. Eu sou passageiro, vamos dizer assim. Hoje eu estou o presidente. Eu dei uma entrevista ao Nelson a semana passada, dizendo assim, hoje, quando eu sou presidente, eu sou perguntado pelo buraco, dou entrevista. Amanhã eu sou apenas o Viegas. Vocês têm que ficar com comprometimento, conjuntamente com o DAI está hoje com esse comprometimento, a prefeitura está, a prefeita está, o conjunto está, a população tem que estar. Eu estou fazendo um apelo aqui, até desculpa um pouco do desabafo, mas estou fazendo um apelo porque eu vejo assim, eu trabalhei 45 anos em saneamento, vou fazer 46 agora em julho. Então eu vi falta de água em todos os 11 estados que eu trabalhei. Ou seja, Bauru não está diferente disso. Então o que nós temos que fazer? Buscar recursos, sair do micro e buscar, ter projeto para chegar no Ministério da Cidade, pedir recursos financeiros. Temos que ir no Estado pedir recurso financeiro, temos que fazer. Para poder não acontecer todos os anos esse sensacionalismo, desculpa a minha palavra, dizer vai faltar água, vai faltar não sei o quê, e tem que botar pipa. Temos que parar com os pipa.
Nós temos que botar água nas casas e não com pipa. Isso que temos que fazer. Perfeito. Obrigado pela explicação. A gente fica muito feliz de ouvir essa afirmação de vocês aí, principalmente eu, o Lozila e o Elinho, que somos dessa região que mais falta água, né? Se não for o maior problema de Bauru, é um dos maiores problemas de Bauru, a falta de água, né? E a gente está sentindo um pouco de firmeza. Só o desassessoramento quase que resolvia esse problema da Zona Oeste lá, né? Ainda tem os postos, a gente entende também que teve o atraso aí, mas como o senhor disse, entre 30 e 50 dias aí já haverá pelo menos o primeiro poço inaugurado aí. Então, a gente agradece e peço para o governo também para que não fiquem trocando de presidente um atrás do outro, porque aí o que o senhor começa, daqui a pouco vem outro, já começa tudo de novo. Então, fica difícil. Né? É isso mesmo, o vereador Emerson. Bom, pessoal, o Viegas, acho que é importante as informações que você trouxe e a gente, obviamente, pelo menos eu tenho esse desejo de que a gente possa pensar lá na frente. Mas a gente hoje, eu estou de passagem aqui na política há 10 anos e a gente não consegue ver a entrega do básico. Né? Então, como planejar o futuro, como planejar o macro, né, sem entregar o básico, né, sem entregar as necessidades atuais, é isso que eu quero dizer. São Francisco já dizia, né? Comece fazendo o impossível, de repente será o possível, de repente vai estar fazendo o impossível. Mas nem o possível nós estamos conseguindo entregar à população. Então, se a gente conseguir, efetivamente, esse é um desejo nosso, entregar aquilo que está previsto, né, de dignidade à população, né, por hora nós vamos estar, né, já satisfeitos. E eu tenho certeza que novos planos, né, de pensar aí a longo prazo serão executados. Então, é esse compromisso que a gente gostaria de ter a afirmação de vocês para entregar o necessário, o básico à população, né, que hoje, infelizmente, não tá recebendo. Está pagando a conta, está pagando a água, está pagando tudo, mas não está recebendo o básico. Então, conte com a gente aposta muito nesse governo, né, eu, particularmente, fiz uma aposta nesse governo para resolver esse problema do abastecimento de água e vou continuar crendo. Né? Cuida do coração, porque você que veio do segmento privado, né, no poder público vai continuar sofrendo muito com esses problemas burocráticos e demorados, né, porque eu vejo isso também como trabalhador do segmento privado, mas a gente acredita, embora tenha esse atraso, essa defasagem, nós temos visto, né, pelo menos que vocês estão com as ações planejadas e em execução, né, tentando superar todos esses entraves do poder público e a burocracia que é imposta em algum momento. Algumas preocupações eu acho que são pontuais e que tem que ser resolvida pelo governo. Né, ponto número 1, não tem o recurso ainda, o financiamento não está formalizado. Qual alternativa o governo vai dar para efetivamente dar a ordem de serviço, da ordem de licitação para a Secretaria de Infraestrutura? Então, isso é um ponto que tem que ser resolvido. Eu, como base do governo, vou cobrar a prefeita para que resolva essa situação, porque senão não vai sair licitação. Não adianta enganar ninguém. Não vai enganar eu. Entendeu? Então, isso vai ter que ser resolvido. O financiamento não está formalizado, não tem o dinheiro e não tem jeito de dar ordem de serviço, de ordem de licitação. Ficou claro aqui, gente. Tem que resolver. Entendeu? Então, esse é um ponto importante. E outro ponto importante de atenção que eu acho que tem que ter, e assim, estou falando como parceiro do governo, é em relação à ordem de serviço e o início de execução das adutoras. Nós precisamos ter a crença, senhor tecnicamente expôs aqui para nós que nós temos ali a água suficiente, que a adutora vai ser necessária, mas, por enquanto, nós ainda temos 200 metros a perfurar para ter essa certificação e essa confirmação. Então, nós não podemos, novamente, ter o início de uma obra que
eventualmente corre um risco de não ter utilização, como foi o poço lá da Vila do Alto Paraíso, que nós apostamos, executou e não teve água. Então, acho que esses 2 pontos de atenção são importantíssimos, e eu estou falando como parceiro e base do governo, para que a gente não incorra em problemas e riscos maiores, e não atrase mais, né, aquilo que foi comprometido com a população. Tá? Então, é só isso. Agradeço demais aí a Viegas, Renato, né, o Lima, e a Pérola, o Weber, que tem trabalhado, né, todos os parceiros aí que têm trabalhado nesse projeto insistentemente, porque é a alternativa mais rápida para a população. E nós temos um caminho ainda a percorrer aí, junto com todos os outros vereadores. Tá? Então, a gente agradece a presença de vocês, a transparência, a realidade que mostraram para nós e, principalmente, para a população. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos. Não tendo mais nada a tratar, nós vamos encerrando essa reunião pública da Comissão de Obras, Serviços, Transporte e Habitação às 11h15. Um bom dia a todos.